Mais uma questão de classe de palavra, né? Prova veio com bastante, veio cobrando bastante esse assunto, né? Agora sobre o verbo, tudo bem? Então vamos lá. Em qual alternativa o verbo de destaque está empregado corretamente? Ele prometeu que ia vir aqui retirar os entulhos. Então veja, eu tenho uma locução verbal, né? Eu tenho aqui uma locução verbal, né? Aqui eu tenho meu verbo auxiliar e aqui o meu verbo principal. E o verbo principal deve ficar, né, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, né? Depende da construção. Mas essa construção aqui, ele tem que ficar no infinitivo, né? Então aqui, ele prometeu que ia vir. Ok? Então teria que, né? Ou está vindo, né? Está vindo. Havia, tinha vindo. Então pode ser vir ou vindo, né? No caso, vir não cabe, né? O verbo tem que ficar no o verbo principal tem que ficar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, né? Tudo bem? O vir não cabe aí de maneira nenhuma, tá? Vamos lá, letra B. A aluna havia chego. É um particípio, né? Bom, o verbo é o verbo auxiliar. De novo, o que é isso aqui? Meu verbo principal, né? Quando eu tenho o meu verbo auxiliar ter e haver, eu tenho o que a gente chama de tempo composto, né? E esse tempo composto, ele obriga a você usar o particípio regular. Ou seja, o que termina em ado ou ido, né? Tudo bem? Então, na verdade, aqui tinha que ser... esse aqui tinha que ser... chegado. Ok? Não pode ser chego. Tá bom? Então, o verbo ter e o verbo haver como verbo auxiliar exige que o verbo principal vá para o particípio regular. Tá ok? Letra C. A mercadoria apreendida pela Polícia Federal provém de outros países. Esses verbos, gente, formados aí por prefixação, né? Eu gosto de separar. Então, o que é esse verbo aqui? É o verbo provir, né? Eu tenho o quê? O pro mais vir. Então, eu falo sempre aqui, gente, vamos conjugar o verbo primitivo, né? Então, como é que fica? Ó, eu venho, tu vens e ele vem. Então, depois que você conjuga o verbo primitivo, você põe o prefixo, né? E você aí tem que ver se tem que acentuar ou não. Então fica aqui, ó. Vem. E aí eu preciso acentuar, né? Então aqui, a mercadoria é ele, né? Ou ela. Mercadoria é ela. Então ela provém, né? Essa daqui está certo. Ok? Muito bem. Letra D. Seu funcionário se propor... Esse é outro caso, né? Vamos fazer nesse cantinho aqui, ó. Pro mais por. Ele está no futuro do subjuntivo, né? O verbo futuro do subjuntivo vem do pretérito perfeito, do pretérito perfeito, menos o STE, né?
Então, aqui, ó. Eu pus, tu puseste. O que eu tenho aqui? Pretérito perfeito. Eu tiro o STE, fica aqui. Eu pus e acrescento o R. Então, eu puser, tu puseres e ele puser. Aqui é o futuro do modo subjuntivo. Aí eu volto com o pro, né? Então aqui, o funcionário é ele, né? Então fica aqui, ó. Pro mais o puser do ele. Pronto. Achei que eu estou procurando. Propuser. Então tá furado esse aqui, né? Então, ó, furado, furado, furado. Teria que ser o que aqui? Propuser, né? Então tá errado. Solução, então, letra C, tá? Então fica a dica para você. Esses verbos assim, que derivados de ver, vir, ter, por, você tira o prefixo, conjuga o verbo principal e depois você acrescenta o prefixo e checa se tem que acentuar ou não, tá bom? Essa é a minha dica, tá ok? Vamos para a próxima.